E aí galera, tudo numa boa? Se liga aí que hoje tem o top 10 dos maiores mistérios da humanidade. Roda a vinheta. A Mortalha de Turim. Se você olhar pelo ponto de vista céptico, a Mortalha de Turim é apenas um pedaço de linho em que existe a imagem de um homem que aparenta ter sido morto através da crucificação. Agora, se o seu olhar partir do lado da religião, a Igreja Católica considera que o mesmo manto é que cobriu Jesus Cristo após a sua morte e durante seu sepultamento. O manto, também chamado de Santo Sudário, ficou com as marcas e expressões do rosto de Cristo. O rosto é semelhante às pinturas feitas há séculos da representação de Jesus. Recebeu o nome de Mortalha de Turim por estar guardado na Catedral de São João Batista, na cidade de Turim, na Itália. A mortalha já passou por inúmeras investigações e até pequenos fragmentos foram retirados para fazer o teste de carbono, procurando saber qual era a idade do linho. Porém, até hoje nenhum resultado preciso foi conseguido e o mistério continua. Segundo lugar no top 10 dos maiores mistérios do mundo, combustão espontânea. O maior exemplo de combustão espontânea que existe até hoje é o caso da morte de Jane Safin, que tinha 61 anos de idade, porém sua idade mental era de apenas 6 anos. Jane estava sentada na cozinha junto aos seus familiares quando, sem motivo algum, ela foi tomada em chamas. De acordo com os médicos que foram até a casa de Jane para socorrê-la, não havia nenhum sinal de chama ou fumaça na cozinha, inclusive as roupas dela estavam pouco queimadas, portanto as queimaduras eram apenas no seu corpo. Esse aí é mais um que o mistério continua. Em terceiro lugar, no top 10 dos maiores mistérios do mundo, Stonehenge. Até hoje não existe uma resposta satisfatória e definitiva de qual o motivo da construção do Stonehenge. Localizado no sul da Inglaterra, algumas pesquisas e escavações realizadas ao seu redor dão aos arqueólogos diversas possibilidades de teorias, como por exemplo, um santuário destinado às curas, monumento aos mortos ou até mesmo um portal para outros universos. Além disso, não existe uma resposta para como sua construção foi possível, visto que as pedras têm mais de 5 metros de altura e pesam até 50 toneladas. Se hoje seria difícil levantar essas pedras, imagine na Era da Pedra ou do Bronze, entre os anos de 3000 a 1500 a.C., quando se estima que foram colocadas no local. Quarta posição no top 10 dos maiores mistérios do mundo, Atlântida. Mito ou verdade? Isso ninguém sabe, mas o mistério passa de geração para geração sobre a cidade que foi submergida para baixo d'água. Os estudiosos no assunto chegaram a uma conclusão que dificilmente a cidade existiu e não passou de um texto escrito por Platão sobre a tal bela e avançada ilha-continente por volta dos anos 370 a.C. Contudo, muitas pessoas ainda não acreditam na não existência da ilha e continuam a procurar uma resposta para procurar o texto de Platão, assim como o local definitivo que ela esteja. Em quinto lugar, o sanatório de Waverly Hills. Esse hospital de 2 andares era a principal fonte de referência para o tratamento de pacientes com tuberculose nos Estados Unidos. Porém, ficou famoso quando os canais de televisão, inclusive internacionais, relataram um grande número de fenômenos paranormais no interior do prédio. Gritos, sombras inexplicáveis foram filmadas várias vezes por câmeras de canais de diferentes países. Número 6 no nosso top 10 de hoje, Mistério no Curral. Em 1996, o fazendeiro americano Robert Raine encontrou no curral de sua fazenda suas vacas mortas eletrocutadas. Acontece que naquele dia não havia acontecido nenhuma tempestade e não existia nenhuma ligação elétrica para o local. Diversas autoridades foram chamadas ao local e nunca se chegou a alguma conclusão do que realmente aconteceu no local. Com isso, Robert enterrou os animais na própria fazenda e plantou milho no local. E para aumentar ainda mais o mistério, as plantas caíram ao solo e morreram. Desde essa época, diversas outras plantas já foram ali colocadas e todas morrem sem nenhuma causa aparente. Número 7 no nosso top 10 dos maiores mistérios do mundo, as linhas de Nazca. Muito legal. Presentes na planície do deserto de Nazca, por isso o nome, no Peru são gigantescas figuras praticamente impossíveis de serem vistas por quem está no chão. Porém, quando se sobrevoa o local, é possível ver figuras detalhadas, assim como padrões geométricos. As figuras foram descobertas a partir da década de 30, com os primeiros voos pelo local. E conforme afirmam diversos cientistas, não existia nenhuma tecnologia à época que permitissem tal evento. Muito louco! Número 8 do nosso top 10, um incrível incidente em Roswell. Alienígenas existem ou não? O que aconteceu em Roswell? Em 8 de julho de 1947, na cidade de Roswell, no estado americano do Novo México, diversas pessoas disseram ter visto um disco voador ter caído.
e que o 59º Grupo de Bombas do Exército ter recolhido os destroços da fazenda da região. Até hoje, pouco se sabe o que realmente aconteceu e o governo americano, a princípio, não quer falar sobre o assunto. É isso aí, esse é o nosso 8º lugar no top 10 dos maiores mistérios do mundo de hoje. Em 9º lugar, o mais incrível, Área 51. As instalações militares americanas são verdadeiras fortalezas e causam ainda mais curiosidade quando são destinadas a experimentos tecnológicos. A Área 51, como é conhecida, o centro da Comissão de Energia Atômica e dos Centros de Testes de Voo da Força Aérea. Está localizada perto da cidade de Las Vegas e é uma fonte inesgotável de lendas, sendo inclusive dita como o local para onde foram levados os alienígenas e os pedaços da aeronave. Eu acho que caiu, velho. Com certeza caiu. Não é possível. Chegaram a mostrar no jornal e tudo. Com certeza essa nave caiu lá e eles estão, ó, pegando a tecnologia. O que você acha aí? Todos esses negocinhos que a gente tem aí, ó, é tudo tecnologia de ET, mano. Em 2000 anos os caras não inventaram nem nada. Inventaram só na televisão, preto e branco. Em 30 anos tudo aconteceu. Número 10 no nosso top 10 de hoje, o calendário Maia. O mundo não terminou no dia 12 de dezembro de 2012 como constava no calendário Maia, mas era o fim do mundo como imaginamos ou o início de uma nova era. As questões sobre o que determinava a data ainda continua sendo um dos maiores mistérios do mundo e diversos cientistas ainda procuram por uma resposta. Pois é, rapaziada. É isso aí, rapaziada, espero que tenham gostado aí de mais uma matéria. Não se esqueçam de curtir aí e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, valeu, até a próxima, fui!